Voltando aqui a nossa programação, programa Jesus é Luz, e dando continuidade à exposição da palavra do Evangelho da Graça de Deus. Neste sábado nós vamos ao capítulo 4 de Romanos. Nós tivemos o capítulo, cada sábado um capítulo, aqui no programa Jesus é Luz, e esclarecendo aqui aos amados e santos do Senhor, trazendo a elucidação, do texto, da palavra, trazendo luz, conforme diz a vinhetazinha, né? Isto mesmo. Você que está aí em casa, está acompanhando, tem a Bíblia, né? Pode acompanhar, capítulo 4 de Romanos. Nós vamos seguir 3 capítulos aqui que o apóstolo Paulo, ele vai, na sequência, ver esses 3 capítulos falando sobre a fé, viu? A fé, as obras, a justiça, se é pela fé, se é pelas obras da lei. Uns dizem que é por lei, outros dizem que é só por fé. Vamos ver o que a Bíblia diz, né? Ela é que está a verdade, nela está a verdade. E a questão aqui não é interpretação, não. A questão aqui é revelação. É o que está escrito, hein? Chegou o momento de ler e explicar. Capítulo 4 de Romanos. Você sabia que o Evangelho são as 14 epístolas do apóstolo Paulo? Se você que ligou o rádio agora e não sabia, fique sabendo, hein? Isto. O Evangelho da Graça de Deus são as 14 epístolas que o apóstolo Paulo escreveu. Ele recebeu do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Papai. Recebeu do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os livros Mateus, Marcos, Lucas e João são livros históricos do Novo Testamento. E tem livros históricos do Novo Testamento? Tem, sim. Esses 4 e mais um. O livro de Atos. Este é que é histórico mesmo, que conta, que relata o que Jesus de Nazaré fez. O período de Jesus de Nazaré aqui para os judeus. Isto mesmo, para os judeus. Nós somos alcançados, sim. Todos foram alcançados através da obra vicária, substituta de Jesus, ali no Calvário, do seu único e verdadeiro sacrifício. Porém, depois da ressurreição de Jesus, a história é outra, né? Ele já consumou, ele já salvou. Ele não está mais salvando. A salvação aqui agora é uma salvação diária, de entendimento, mas em espírito nós já somos salvos. Você precisa compreender isto. E somente o Evangelho da Graça de Deus é que traz esta luz ao teu coração, ou seja, ao teu espírito, né? Pois nós somos espíritos e estamos numa morada terrena. Aqui você que está me assistindo através aqui da live no Facebook, do canal no YouTube, você está vendo a minha casa. Essa casa aqui que já está precisando de uma reforma, né? Mas eu estou esperando pela última reforma. As reformas que eu faço nela são passageiras. É um cuidado aqui, outro lá, mas também devemos ter cuidado, né? Abraçando aqui a nossa abençoada Ivoneide Ricardo, lá em Mossoró. É isso aí, né, Ivoneide Ricardo?
A nossa casa se desgasta, né? Porém, nós já temos uma, papai, feita não por mãos de homens, mas de Deus. E essa casa será substituída pelo novo corpo. É a real transformação, a glorificação é o que nós esperamos. Bom, isso aí é assunto para tantos e tantos estudos, não é verdade? Por enquanto vamos chegando aqui no entendimento hoje, para você, igreja santa, amada, escolhida, abençoada de Deus, para você que está nos acompanhando, nós vamos ao entendimento aqui, capítulo 4, que vem falar sobre a fé de Abraão, vem explicar como ele foi justificado. Vamos entender? Vamos entender? Então vamos à Bíblia. Romanos capítulo 4, versículo 1. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? O apóstolo Paulo se referindo a Abraão, né? O pai segundo a carne, ou seja, os descendentes, né? Ele diz, porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, hein? Que maravilha, hein? Se você acha que a justificação é pelas obras, então você pode se gloriar, você deve se gloriar, porque você conseguiu, você é forte pelas obras. Mas não diante de Deus, só de você, só das obras. Isso mesmo. Paulo escrevendo a Tito, uma carta pessoal, no capítulo 3, versículo 5, ele diz, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas se segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Isto mesmo, pela lavagem de quê? Da regeneração e da renovação de quê? Do Espírito Santo. O Evangelho da Graça de Deus traz isso, pelo Espírito Santo, traz o renovo, traz o entendimento. E ele diz no versículo 3, voltando a Romanos, pois que diz a Escritura, creu Abraão a Deus e isso lhe foi imputado como justiça. É imputado como justiça, como justo, aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Foi o que aconteceu com Abraão. Em Gênesis 15:6 diz, e creu ele no Senhor, e foi-lhe, ou contou-lhe, ou foi imputado isto por justiça. Porque ele creu. Em Gálatas 3:6 está escrito, assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Amados e santos do Senhor, assim é conosco também. Viu? Versículo 4. Ora, ao que trabalha não se lhe conta a recompensa como dádiva. Você trabalha, então você não tem em conta uma recompensa como dádiva, como presente, não, mas sim como uma dívida. Trabalhou, está aqui o salário, está pago pelo trabalho. Porém, o que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é contada como justiça. Papai. Simplesmente crê naquele que justifica o pecador. E justificou. Nós estamos falando aqui, o apóstolo Paulo está esclarecendo, está mostrando o que ocorreu. Tá certo? Quando ele fala da antiga aliança. Quando ele fala na nova aliança, ele está trazendo a graça, a verdade. Ok,
Obrigado, abençoada, pela sua audiência. A Maria Vitória França, ouvindo aqui pela rádio, a rádio 87,9, ouvindo o estúdio. Ivoneide lá em Mossoró, também um grande abraço, ok? Tá chegando aí, chegando no momento certo, hein? Estamos ainda no versículo 4 do capítulo 4 de Romanos. Ora, ao que trabalha, não se lhe conta a recompensa como dádiva. Trabalhou, vai receber o seu salário, não é verdade? Mas sim, tá, né? É um salário, a dívida. E ele diz aqui no versículo 5: porém, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio ou o pecador, a sua fé lhe é contada como justiça. Aí vem aqui falando sobre Davi. Isto mesmo. No versículo 6. Assim também Davi declara, olha o que Davi declarou nos Salmos, né? Bem-aventurado o homem a quem Deus atribui a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoados e cujos pecados são cobertos. Nós não tínhamos lei, nós não tínhamos ordenança nenhuma. Quando eu digo nós, os gentios, certo? E mesmo se a lei, nós estivéssemos aqui no nosso país ou em outro país, fora de Israel, não tinha nada a ver com a lei, nada a ver com os 10 mandamentos. Ah, mas os 10 mandamentos, Deus não deu para nós. Sim, também, mas agora está onde? Entenda bem, não está em tábuas de pedras, mas está em nosso coração, como sempre esteve. E agora com este evangelho, o evangelho da graça de Deus, ou você pensa que a responsabilidade é mínima? Não, eu digo a você que é até maior. Isto, depois que você adquire o conhecimento, né? É feliz sim o homem, né? Ou aqueles, ou a mulher, cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputará o pecado. Não tem mais pecado, não temos mais culpa diante do Senhor, porque cremos em Cristo Jesus. Cremos e confessamos e testemunhamos que Ele é o nosso Salvador, testemunhando que Ele nos perdoou. Então nós não lutamos mais com essa questão do pecado, porque o pecado Jesus perdoou. Foi Ele quem nos substituiu, foi Ele quem te substituiu. Basta tão somente você crer. É crendo que é lhe imputado, que é lhe considerada como separado, como santo e justo. Por quê? Porque você crê naquele que verdadeiramente te perdoou. Os que não creem assim ainda estão vivendo em dúvidas, estão vivendo debaixo da lei, dos mandamentos, e isto está lhe trazendo condenação, maldição. A Bíblia diz, hein? Vamos dando continuidade. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Eu já falei aqui para os abençoados o que era a incircuncisão, um pacto, né, que Deus fez com os judeus, certo? Somente com os judeus, né? Animais, os machos, né? Homens e animais. E aqueles que eram escravos também, né? Porém, aos de fora não. Eram os chamados incircuncisos. Ou seja, para eles, os judeus estariam fora da promessa, né? Agora diz o versículo ainda 9 na parte B. Porque dizemos, a Abraão foi imputada a fé como justiça, né? Eu já li e vou repetir aqui com relação a Abraão, Gênesis 15, 6, que diz: e creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Agora, como, pois, foi imputado, hein? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas sim na incircuncisão. Veja bem, entendendo aqui melhor, parar um pouco aqui.
para que você não se confunda com esse jogo de palavras. Como, pois, foi-lhe imputada? Como, pois, foi imputado, dito, designado, feito justo Abraão? Ele estava no período da circuncisão? Ele estava circuncidado? Não, que a circuncisão veio depois. Ele estava na incircuncisão, sim. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, que teve quando ainda não era circuncidado. Olha só, na carne, né? Isto. Porque ele recebeu este selo, este sinal, né? Para que fosse pai de todos os que creem, estando eles na incircuncisão, a fim de que a justiça lhes seja imputada. Por isso, diz que nós somos filhos na fé de Abraão. Diz que Abraão é nosso pai na fé. Sobre o crer, né? Bem, aí vem aqui o versículo 12, esclarecendo. Bem como fosse, isto mesmo, pai dos circuncisos, dos que não somente são da circuncisão, mas também nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão antes de ser circuncidado. O apóstolo Paulo mostra aqui a fé de Abraão, a maneira, né, de como lhe foi imputada a justiça a Abraão. Não porque pelas obras, não como o sacrifício em si, mas não porque ele creu em Deus. Versículo 13. Porque não foi pela lei que veio a Abraão ou a sua descendência a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo, mas pela justiça da fé. Esta promessa veio bem antes da lei de Moisés, da lei que Deus trazia para o povo israelita, para os descendentes de Abraão. Não foi por esta lei, né, que veio a promessa. A promessa que dizia que ele seria o pai, sim. Ele seria o pai de muitas nações. Versículo 14. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é anulada. Ora, a herança, a justificação. Se fosse pela lei, né, os que praticam a lei, fosse esse os herdeiros, logo a fé seria vã, não seria necessário a fé, né? E a promessa que Deus teria feito, que a promessa que Deus fez a Abraão, seria inválida, porque seria pela lei. A lei tem outro sentido, e nós vamos ver esse sentido no decorrer, entender muito bem sobre a lei e a graça aqui, nesses capítulos seguintes da carta aos Romanos. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus pela promessa a deu gratuitamente a Abraão. Gálatas 3:18. Versículo 15. Porque a lei opera a ira, mas onde não há lei também não há transgressão. A lei opera a ira, sabia? Faça isso, faça aquilo, não dá, não consigo. Não. Está ocorrendo isto porque você fez aquilo, vai ter que pagar esse preço, tem que pagar aquele outro preço. E assim vai, né? Versículo 16. Portanto, procede da fé o ser herdeiro, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a descendência, não somente da lei, né, do qual viveu Abraão também, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé
que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Na fé, não é verdade? Isto mesmo. Isaías 51:2 diz: olhai para Abraão vosso pai, para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu o chamei e o abençoei e multipliquei. O profeta Isaías fazendo referência aqui em Abraão. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fosse. Ah, papai, eu amo este versículo. Isto é a fé, hein? A fé está neste texto, nesta frase aqui. Você crê em Deus que vivifica os mortos. Olha só, nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mas Cristo nos deu vida, e vida em abundância. Eu creio sim, eu estava morto em pecado e delitos, porém Cristo, Ele me deu vida, vida em abundância. Ele chama as coisas que não são como se já fossem. Isto mesmo. Está aqui um que não era, mas Ele chamou como se já fosse, nesta nova vida. Assim é crer verdadeiramente, como diz as Escrituras. Fé é essa manifestação. Fé é crer, é falar, é ouvir e crer, e depois agir através do seu falar, chamando a existência das coisas que não são como se já fosse. Isto mesmo. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ah, papai, tão maravilhoso que não precisa de tanto estudo aí, os cientistas, etc. e tal, tentando ver o mundo, entender como o mundo foi criado, etc. e tal. A gente entende, compreende pela fé, que tudo isto foi pela palavra de Deus que foi criado, e pronto. Diferente, né? Mas também poderosa. Esta fé que Deus imputa, coloca em nosso coração. Versículo 18. O qual em esperança creu contra a esperança, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Ele já estava em idade avançada. A Sara não tinha mais o costume das mulheres. Era ele amortecido. Mas a promessa tinha sido feita a Abraão. Inclusive, até por causa da mulher, houve um período de erro deles, né? Não crendo. Porém, a palavra de Deus, ela age. Ela faz o que lhe apraz. Deus não é homem para que minta, né? De forma nenhuma. E cumprindo com sua palavra. Hebreus 11:12 diz: pelo que também de um, e esse amortecido, quem? Abraão. Descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Está aí, né? A descendência, os filhos de Deus, os filhos da promessa. Quantos descenderam? Milhares, né? De Abraão. E ele estava amortecido, né? No versículo 19 de Romanos diz: e sem se enfraquecer na fé, ou seja, ele creu, ele se sustentou, considerou seu próprio corpo já amortecido, pois tinha quase 100 anos o homem, e o amortecimento do ventre de Sara também, já cessando, né?
a sua madre. Mas Deus é Deus de milagres, né? Ele tinha prometido que a descendência, as nações, sairiam dele, de Abraão. Versículo 20 diz: contudo, à vista da promessa de Deus, não vacilou na incredulidade quem? Abraão, né? Antes foi fortalecido na fé, naquilo que ele creu, que ele acreditou, dando glórias a Deus. É assim que damos glórias a Deus. Quando eu escuto quantas pessoas veem, falam sobre eu tenho uma promessa de Deus, não sei o quê, e às vezes ficam reclamando e falam como se não estivessem crendo nessa promessa. E muitos que falam e que entendem da promessa de Deus, crendo, não vacilando, ou seja, não descrendo, vê que vai sendo fortalecido pela esperança, pela fé, vai dando glórias a Deus e no final se manifesta o que realmente ele tinha prometido. Versículo 21 diz: e estando certíssimo de que o Deus que tinha prometido também era poderoso para fazer. Ah, papai, ele é poderoso. Ele creu desta forma. Você deve crer desta forma também. Você deve estar certíssimo ou certíssima que o meu Deus, que o teu Deus, ele é poderoso para fazer. E ele é poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder de Deus que há em nós, que existe em nós. Agora, que poder é este? O poder da fé, que recebemos pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Foi assim. Abraão ouviu. Nós já estamos ouvindo. Você está ouvindo. Você precisa crer no que Deus fala ao seu coração. Ele é poderoso para fazer. Ele faz. Versículo 22. Em Salmo 115 diz que o nosso Deus está no céu e faz tudo o que lhe apraz. É assim que eu creio. Diz que Abraão, certíssimo, como Deus tinha prometido, sabendo que era poderoso para fazer o que ele tinha prometido. E isto, versículo 22, pelo que também isso lhe foi imputado como justiça, porque ele creu. Estamos chegando ao finalzinho do capítulo 4. Versículo 23. Ora, não é só por causa dele que está escrito que ele foi imputado, mas também por causa de nós, a quem há de ser imputado, a nós, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa de nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. É assim que cremos. Se você crê desta forma, ou seja, não foi somente por causa de Abraão que lhe foi imputado, sim, mas também por nós, todos nós, eu e você, que estamos ouvindo o programa desta tarde. Sim, foi por causa de nós, a quem há de ser imputado, a nós, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou, a Jesus nosso Senhor. Eu te pergunto, responda somente para você, obviamente. Você crê que Deus ressuscitou Jesus dos mortos? Sim. Você crê que ele foi entregue por nossas transgressões, por nossa culpa, por nossos pecados? Você crê assim? Ele foi entregue por mim e por você. Agora tem outra coisa. Você crê que ele ressuscitou? Ah, papai, é neste fechamento. Não somente em crer que ele morreu, mas que ele ressuscitou. Que ele venceu a morte. Que ele nos justificou. Porque a ressurreição de Cristo, para nós, os eleitos, foi para nossa justificação. Por isso, sempre eu chamo
a todos aqueles que creem em Cristo Jesus como justo. Antes não tinha, não, mas depois da sua ressurreição, aí sim, os verdadeiramente justos, justificados, porque creem conforme a fé de Abraão e crendo na sua ressurreição, passa agora a serem justificados em Cristo Jesus. Não há mais culpa, não há mais condenação. Pai, o que necessitamos sempre, eu falo, é deste entendimento, este entendimento da palavra da graça de Deus, para que possamos, os nossos olhos espirituais estejam abertos, compreendendo esta maravilha que o Senhor fez. Então, Jesus, o que é que ocorreu aqui? Ressuscitou para a nossa justificação. O profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 5, ele disse: mas se ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos o quê? Sarados, curados. Pai. Pois é, meus queridos amados irmãos, este capítulo 4 de Romanos nos trouxe o entendimento, o exemplo da fé de Abraão, a sua justificação não por obras de lei, mas por graça, nos trazendo o entendimento de que nós somos salvos pela graça de Deus e não por obras nenhumas, e que somos justos porque cremos no Senhor, cremos que Ele ressuscitou para a nossa justificação. Até o próximo programa, com mais um capítulo, com mais uma explanação, um esclarecimento do capítulo de Romanos. No 5, nós vamos ver ainda mais sobre esta justificação em Cristo Jesus. Graça e paz a todos. Pois a promessa vem da direção. Isaac foi o filho escolhido por fé, e Jacó amou Deus antes que viesse a terra. Deus tem misericórdia